Bom, pessoal, sexta-feira chegou e, como sempre, mais uma entrevista no Fala Fabinho. Hoje nós vamos falar de um movimento que surgiu em Mariana. E eu tenho uma certa paixão por Mariana porque é a cidade de Fernando Moraes. E mostra como é que tem essa coisa de cultura, de arte também naquela cidade. Em 2000, um grupo criou um jornal Aldrava, que acabou desembocando num movimento literário Aldravias. E a professora Josiane trouxe esse movimento para Juiz de Fora. Ela coordena todo um trabalho sobre esse movimento literário em Juiz de Fora. E nós temos a satisfação de estar recebendo aqui hoje no Fala Fabinho. Hoje é Fala Josiane. Obrigada, Fabinho. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? É um prazer imenso poder participar desse programa, dessa entrevista. Me sinto lisonjeada por isso, né? E falar das Aldravias para mim é uma honra muito grande, porque foi a partir das Aldravias que eu realmente me coloquei no mundo como uma escritora, humilde escritora, mas estou aí desenvolvendo, né, esse trabalho. Antes da gente entrar no assunto das Aldravias mesmo, eu sempre peço para mostrar um perfil. Quem é Josiane? Ah, sim. Bom, eu sou mãe, sou professora, dona de casa e adoro ler e escrever. Eu participo de alguns projetos, né, que envolvem a questão da literatura e da educação. Participo da Sociedade Brasileira de Autores Aldravianistas, lá de Mariana, a SBPA. Sou também delegada da União Brasileira dos Trovadores na cidade de Santos Dumont, porque eu nasci em Santos Dumont, eu trabalho em Santos Dumont e divido, né, o meu tempo, a minha residência com a cidade de Santos Dumont e a cidade de Juiz de Fora. E também sou acadêmica da Academia Gisforana de Letras. Fui empossada o ano passado na cadeira 19 de Cossete de Alencar. Então é para mim uma grande honra poder estar nessas instituições, levando não só o meu conhecimento, né, como professora há mais de 20 anos, mas também levar um pouco de mim como uma pessoa humana, né, da minha humanidade, da minha poesia. Professora, Aldrava, que eu sei, é aquela coisa que a gente batia na porta, assim, aquela coisa antiga e tudo mais. É daí que vem Aldravias? O que é Aldravias na realidade? Então, as Aldravias, elas surgiram no ano de 2010, na cidade de Mariana. Bem como você disse, no ano de 2000, né, nós temos um movimento entre poetas, intelectuais da cidade de Mariana, com o surgimento também desse jornal Aldrava, Letras e Artes, que foi fundado por Gabriel Bicalho, né? Esse movimento todo, surgido em 2000, fez com que em 2010, né, após 10 anos aí de estudo, de experiências, de contato, né, com a literatura, que eles criassem um gênero representativo desse movimento. Então, nos anos 2010, surgem as Aldravias, que é um gênero literário de 6 versos univocabulares, mas que precisava de um nome, né? Precisava ser nomeado. Que gênero é esse? A Mariana é uma cidade histórica, com muitos casarões, e é muito comum a gente ver nas cidades esse batente de porta chamado Aldrava, né? A Aldrava é até um objeto simbólico, né, de Mariana e das cidades históricas. Então, Andréia Donadon Leal, ela sugere o nome Aldravia, que seria essa junção entre a palavra Aldrava, que é esse batente de porta, mais a palavra via, que significa caminho. É um novo caminho para a poesia. Aquela poesia que bate as portas, né? Aquela poesia que quer entrar, que quer fazer parte de todo esse cenário literário, cultural e artístico do nosso país. E o que é que traz de novo na estruturação da poesia Aldravia? Qual o diferencial do movimento em si, da formação? Para falar um pouquinho disso, eu posso mostrar uma? Com certeza. Eu vou pegar aqui, olha,
Esse livro aqui é o livro Mineralamas, que foi publicado no ano de 2016 na cidade de Mariana, e é uma antologia de vários poetas aldravianistas, né? Você participa dele também? Eu participo desse. Esse foi o primeiro livro que foi publicado, no qual eu participei também como autora, né? Então eu não vou escolher nenhuma minha, abri aqui ao acaso. A Elizabeth Iacomini escreveu assim: mundo chorou quando Mariana Lama sangrou. Nós temos aqui, né, uma aldravia, esse poema minimalista. Ele é escrito por 6 versos univocabulares, ou seja, uma palavra em cada verso. Os versos são escritos com letras minúsculas, com exceção de nomes próprios ou daquela palavra que o autor se sinta com vontade de colocar em maiúscula, né? Mas, de forma geral, as aldravias são escritas com letras minúsculas. Não tem sinal de pontuação, não há necessidade da pontuação, porque o próprio texto ele já vai dar ao leitor a entonação necessária para que ele compreenda esse conjunto de apenas 6 palavras. E é interessante, Fabinho, porque a gente acha que então é só colocar uma palavra debaixo da outra e eu fiz uma aldravia? Não. Né? A coesão que existe entre essas palavras, mesmo sem elementos coesivos, né, como preposições, pronomes, conjunções, esse conjunto precisa fazer sentido no todo. Então, por um lado, ele facilita a escrita, principalmente de crianças, né, de jovens, de pessoas que estão ainda na fase da alfabetização, por exemplo, mas ele vai se tornando um gênero um pouco mais denso, vamos dizer assim, na medida em que você vai amadurecendo seu fazer poético aldravista, né? Eu quero até falar depois sobre esse trabalho que eu vi em alguns vídeos com alfabetização e tudo, mas antes, como você mostrou esse livro, eu queria saber, tem mais alguma coisa, alguma publicação que você queria mostrar Sim. Que tem de coisa? Você falou esse primeiro. Esse foi o primeiro que eu publiquei, foi no ano de 2016, chama-se Mineralamas, porque ele faz referência, né, infelizmente, àquele crime ambiental, né, na região ali de Mariana. Então eu participei pela primeira vez de uma antologia com as minhas aldravias aqui. E esse aqui, nessa mesma linha, né, nós temos a antologia de aldravias, também feita em Mariana, do ano passado. Esse ano nós teremos mais uma antologia, então eu participo desde 2016 nessas antologias de aldravias. Esse aqui, o tema foi Flores e Essências, né? E a parte que me coube, eu trabalhei com aldravias, com flores e essências, né? Mas buscando essa cultura afro-brasileira. Então, eu pesquisei sobre os orixás e as flores que acompanham esses orixás, né? Que representam simbolicamente esses orixás. E as minhas 24 aldravias, nesse livro, elas justamente falam sobre as flores e seus orixás. Depois a gente pode, caso dê tempo, né, a gente pode até fazer a leitura de uma para o pessoal conhecer. Tá. Né? Vamos sim. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? As aldravias nascem no ano de 2010, através de um neologismo, né? A junção de aldrava e via, nome criado por Andréa Donadon Leal, que é uma das criadoras, assim como JB Donadon Leal, JS Ferreira e o Gabriel Bicalho, de todo esse movimento que hoje já está ganhando também os bancos acadêmicos. Há nas universidades dissertações de mestrado sendo defendidas, teses de doutorado que já foram defendidas. Eu mesma, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, defendi a minha dissertação de mestrado, trabalhando justamente, né, com as aldravias na sala de aula, como um elemento de ampliação de repertório literário e linguístico dos meus alunos da educação básica. E, né, nessa efervescência toda, né, de trabalhos, tem aqui outros livros, né, você havia me perguntado. Eu nunca publiquei um livro solo,
eu não tenho um livro solo, então eu participo de várias antologias. Essa daqui é de Juiz de Fora, da União Brasileira dos Trovadores, a seção aqui de Juiz de Fora, Múltiplas Palavras, que terá também publicação esse ano. Esse também eu participei, já me parece que é o 3º ou 4º ano que eu participo dessas antologias. Aqui você conhece, né, vários gêneros, tem trovas, poemas, contos, microcontos, crônicas, haikais. Aqui já é, né, um livro recheado de gêneros. O Juiz de Fora ao Luar, que também é uma publicação, uma antologia feita pela Grifon Edições, aqui de Juiz de Fora, da Maria Helena Schultz, ela que organiza, né, que convida. É muito bacana também, é uma publicação da cidade de Juiz de Fora. E tem esse aqui que é o meu xodó, tá? Esse aqui se chama Nas Asas de Dumont, Aldravias Florescem. Esse livro foi publicado no ano de 2016 também. Eu entro para o movimento aldravista no ano de 2015, a convite da Alice Gervason, que também é escritora, poeta aqui em Juiz de Fora, faz parte de muitas academias, inclusive da nossa querida AJL, que é a Academia Juiz-Forana de Letras, né? E nós nos conhecemos, eu mostrei para ela que conhecia um pouquinho de aldravia antes de entrar para a sociedade, né? E ela gostou do que eu fazia, então me apresentou a Andréa Donadon, ao JB Donadon Leal, e aí eu tive a oportunidade de ser avaliada por eles e entrar para a sociedade. A partir disso, eu e a Alice, nós fundamos a Academia, é um nome longo, Academia Brasileira de Aldravianistas Jovens Infanto-Juvenil de Santos Dumont, que é a Abraí. Como o meu trabalho ele é em Santos Dumont, eu trabalho como professora na cidade de Santos Dumont, nós fundamos essa academia na escola municipal Anita Soares Dulce, que é uma escola onde eu também trabalho. A academia funciona nessa escola e nós desenvolvemos então esse livro, que é um livro, é uma coletânea, né, uma antologia também. Temos aqui vários escritores e todos esses escritores são os alunos da educação básica. Cada aluno fez a sua própria capa, né, fez as suas aldravias, e essas aldravias estavam relacionadas a um resgate da memória histórica e afetiva da nossa cidade. Porque muitas das nossas crianças, nesta época, desconheciam a história de Alberto Santos Dumont. Ou o que elas conheciam era muito pequeno, muito, sabe? E a gente, então, tentou, do projeto, resgatar essa consciência de que a nossa cidade é uma cidade importante, para que eles pudessem, né, ter orgulho. Professora, pelo que eu estou entendendo, as aldravias, inclusive, ajudam a fixar a qualquer conteúdo que, de repente, você trabalha com as crianças no colégio, né? Pelo que eu estou entendendo isso. Vocês têm alguma coisa direcionada pedagogicamente, algum livro, alguma publicação nesse sentido também? Temos também. Temos sim. Inclusive, Fabinho, assim, as aldravias, né, quando eu conheci as aldravias foi justamente em um momento em que eu estava procurando material para uma aula de literatura. Então eu estava ali no Google, né, procurando sites, procurando autores, e de repente eu me deparei com o jornal Aldrava Letras e Artes. E aí foi a partir daí que eu conheci as aldravias e comecei a exercitar. Eu, particularmente, vi nas aldravias um potencial muito grande para a sala de aula. Assim como outros, né, profissionais e outros aldravistas também devem ter visto, né, esse potencial das aldravias. E quando eu entrei no mestrado, eu foquei no estudo das aldravias como recurso para a sala de aula. Então, nós publicamos, inclusive, o ano passado, num projeto aqui do Instituto Federal de Juiz de Fora, juntamente com a professora doutora Patrícia Botelho, que é professora, inclusive, do mestrado profissional em letras aqui da universidade, uma coleção de livros para a educação básica, do 6º até o 3º ano do ensino médio, né? Então, são propostas pedagógicas, e o ensino fundamental se debruçou para desvendar as aldravias, trazer as aldravias para a sala de aula como realmente, né, um recurso
E aí eu trouxe para ilustrar o livro do 6º ano do Ensino Fundamental 2, Propostas Pedagógicas para o Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura. Então esse é do 6º ano, tem do 7º, do 8º, do 9º. Esse do 6º, particularmente, ele introduz o estudo da aldrabia para o aluno do 6º ano, né? Com ele a gente trabalhou também uma obra de Andréa Donadon Leal, que são os quatro meninos, né, que ela escreveu, que é um livro de aventura, de suspense, que agrada muito, né, os meninos. E a partir então da leitura de obras, nós fomos conjugando as aldrabias e mostrando para os meninos que não é tão difícil assim escrever, né? Que não é tão difícil assim ser produtor de uma poesia, de um poema, porque a gente sabe que outros gêneros, né, tão lindos quanto as trovas, os sonetos, eles possuem uma regra muito rígida de construção. E as aldrabias, por terem essa facilidade do não uso da pontuação, das letras minúsculas, eu particularmente acredito que ela é bem democrática e ela entra, sabe, em qualquer local. Olha, e eu sou um pouquinho de testemunha disso, porque eu vendo os vídeos, lendo sobre para a gente conversar, eu me arrisquei, diz ela que eu fiz uma aldrabia. No final eu conto isso. Ah, olha, tem outro livro aí? Fez sim, viu? E eu trouxe para ilustrar, né, nessa mesma conversa, o livro do 2º ano do ensino médio. Neste livro, nós trabalhamos com a escrita negra de mulheres. Então tem Conceição Evaristo, tem a Djamila Ribeiro. Então são propostas para trabalhar com os textos, os poemas dessas autoras em sala de aula, né? Sim, e aí a partir dos poemas delas e tudo mais, as crianças de repente produzem uma aldravia, é isso? Sim, também há essa possibilidade, Verdade, também há o exercício, né, da escrita aldrávica. Quando eu estava no mestrado, eu criei uma metáfora que está na minha dissertação de mestrado, que é a metáfora do fole, que eu acho que é bem ilustrativa para isso que a gente está conversando. Quando em sala de aula você mune os alunos, né, de um conto, de uma crônica, de um romance, de uma estrutura literária um pouco mais complexa, você infla, né, esse aluno de conhecimento, e quando você pede a ele para criar um texto a partir dos conhecimentos recebidos, ele vai então, como no fole, né, ele vai fazer o movimento de soltar todo esse conhecimento para o gênero que ele vai escrever. Então a metáfora do fole é essa: você, enquanto o fole ele enche de ar e depois solta esse ar, o estudo das aldrabias, como eu trabalho, é assim: eu primeiro encho, né, vamos dizer assim, os meus alunos de conhecimento, de outras leituras, de outras literaturas, para que eles tenham condições de produzir em 6 palavras apenas tudo que eles aprenderam. É complexo, mas é bacana, é possível. Interessante. Você tem um exemplo de uma aldravia criada a partir disso? Isso. Eu vou então dar o exemplo desse livro que eu mostrei, sim, tá? Porque nós fizemos o trabalho durante 6 meses de oficinas com os alunos sobre a história da cidade de Santos Dumont e do nosso principal personagem, que é o Alberto Santos Dumont. Então, durante esses 6 meses, nós inflamos nossos alunos do conhecimento que eles precisavam ter sobre o Museu de Cabangu, sobre a Encantada, sobre a vida de Alberto Santos Dumont, a importância dele na nossa cidade e no mundo, para depois eles, então, escoarem, vamos dizer assim, todo esse conhecimento numa produção poética, que foram as aldrabias que vieram para esse livro. Sim. Eu vou abrir aqui de forma aleatória, tá? Pegar aqui, olha... os alunos eles tiveram a oportunidade de fazer uma aldravia livre, com temática livre, fizeram várias durante todo o projeto, escolheram aquela que eles queriam colocar no livro. E tiveram como regra que fazer pelo menos uma aldravia sobre Alberto Santos Dumont. Então eu peguei aqui aleatório mais ou menos, né, porque eu passei já 2 páginas aqui. Enquanto fala. Né? Mas a Gabriela de Oliveira Silva, da Escola Municipal Anita Soares Dulce, lembrando que esse livro é de 2016, ela estava no 6º ano,
então hoje ela provavelmente já está no ensino médio, até se formou. Ela disse o seguinte na sua Aldrabia Livre: árvores, lugar aconchegante para quem voou. Aqui a gente percebe, né, você pode até me questionar, mas nessa Aldrabia tem o para, né, que é uma preposição. Sim. A Aldrabia, ela não limita, porque o objetivo é não limitar o autor, né, o poeta. Então, se houver a necessidade de você inserir uma preposição, um pronome, não há problema, né? A gente só indica aos alunos, às pessoas, aos poetas que façam essa Aldrabia com o menos possível, né, desses conectivos e tal. Na verdade, essa que eu acabei de ler é relacionada a Alberto Santos Dumont. Ela fez a página do livro dela, é assim, olha, cheio de nuvens e corações, né? Então é uma referência não direta ao Santos Dumont, porque a gente trabalha intertextualidade, semântica, polifonia, tudo isso é conteúdo trabalhado para se produzir a Aldrabia, né? E aí, excelente. Na Aldrabia Livre, eu achei interessantíssimo, porque a gente contou na história de Alberto Santos Dumont, que ele lia o Júlio Verne quando criança, né? E falamos sobre os livros do Júlio Verne e tal, inclusive comentando com eles, né, a partir de uma Aldrabia, que é assim: nos mares Nemo, nos ares Alberto. Então essa Aldrabia, ela foi a Aldrabia mote para começarmos a falar sobre Alberto Santos Dumont. E aí a gente pergunta para os alunos quem é Nemo. E geralmente é assim, é muito difícil que alguém acerte no ponto que a gente quer chegar. Mas eles sempre falam daquele peixinho do filme Procurando Nemo. E aí veja só como que a Aldrabia na sala de aula, ela pode realmente ampliar os conhecimentos, né? A partir de uma Aldrabia, 6 palavras, que refere-se a Nemo e a Alberto, que até então, quem é esse Alberto? A partir do Nemo, né, como se fosse um hiperlink, que é uma dissertação interessantíssima, defendida por Luciane Amaro, que ela fala das Aldrabias como hiperlinks. Então você clica na palavra Nemo, o aluno te traz o conhecimento que eles têm, o conhecimento prévio, e você amplia esse conhecimento dizendo, mas além do peixinho Nemo, existe um personagem de um autor que se chama Nemo, porque ele era capitão de um submarino, e aí os meninos naturalmente sentem vontade de conhecer essa história do submarino, de uma época que não existia submarino, né? E aí a gente começa a trabalhar a imaginação do aluno com essas questões daquilo que não existe, mas que um dia é possível, do sonho de Alberto Santos Dumont desde pequeno, de criar um aparelho que pudesse voar como os pássaros, né? E a gente foi daí desembolando toda a história do Alberto Santos Dumont. Só terminar, eu falei do Nemo porque olha a Aldrabia que ela fez. Como Dory, esqueci de me lembrar. Dory é um dos personagens que tem a memória fraquíssima, esquece de tudo. Então, olha que bacana, ela trouxe, né, o repertório que ela tem de vida, de leitura, de filmes, né, de cultura para dentro de uma Aldrabia. Excelente. O Josiane, a gente normalmente faz um vídeo um pouquinho mais curto, mas o papo está tão bom, entendeu? E eu queria fazer um outro comentário que eu vi no encontro do Aldravista, mais em 2021. Duas coisas que me chamaram a atenção. Porque é um assunto que eu quero trazer aqui para o Fala Fabinho com a Patrícia. Patrícia, eu tenho falado, nós precisamos conversar. Que é a questão da inclusão. Então, assim, foi a autodescrição, porque a Patrícia trabalha com audiodescrição, e eu vi a autodescrição não foi. E a Ceci Barbosa, que falou de um trabalho que ela fez de Aldravia com Braille. Quer dizer, a questão da inclusão, né? Eu achei interessante que o movimento também se preocupa um pouco com essa questão da inclusão também, né? Sim. Uma passada rápida. Sim, rapidinho. Como eu disse, né? Eu acredito nas Aldrabias como um gênero muito democrático, que transita em todos os espaços. E as Aldrabias, elas permitem, né, por serem pequenas, né, não simplórias, mas de tamanho, de estrutura pequena, que as pessoas participem de uma forma mais motivada.
Na minha pesquisa com as aldravias, eu trabalhei com alunos que tinham deficiência auditiva, né? Eu trabalhei com alunos que tinham problemas no cérebro, e vários alunos que participam da escola, né? Que estão na educação e que estão ali sendo incluídos nesse processo. A Ceci fez, né? A querida Ceci, gosto muito, ela é da academia, presidente da Academia Juiz de Fora de Letras. Ela sempre se preocupou com esses temas, tanto que nas nossas reuniões, nos nossos cursos, né? A gente se autodescreve para poder dar acessibilidade a todos. Ela fez um livro que foi todo, eu não sei se é assim que diz, mas traduzido para o Braille, né, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa arte. A Andréa Donadon, em Mariana, ela trabalha também com a aldravia em presídios, em sistemas presidiários, né, de presídios na cidade de Mariana e na região, com várias técnicas, não só da aldravia, mas de outros gêneros que foram surgindo, que foram se desdobrando da aldravia, como a aldravintura. Então, sim, as aldravias, elas têm essa preocupação em inserir todos. Aqui em Santos Dumont, para eu terminar a minha fala, e não, né, eu falo ótimo, muito, mas aqui em Juiz de Fora, aliás, o CEM, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, Moutinho, eu esqueci o nome todo, aqui de Juiz de Fora, que recebe a educação de jovens e adultos, recebe também alunos que não estão inseridos, né, na idade regular da educação básica, mas que recebem todo o direito à educação. Fundou o ano retrasado a academia, a primeira academia do Brasil de jovens e adultos autores de aldravias, né? E eu tô sempre com o CEM ali, ajudando, orientando, aprendendo muito com eles. E é uma escola inclusiva, certo? E que faz um trabalho com as aldravias também de inclusão e muito importante para o cenário mesmo cultural da cidade de Santos Dumont. Perdão, de Juiz de Fora, é isso que dá morar em dois lugares. Não, Josiane, que papo gostoso, que vontade de ficar continuando aqui falando, mas acho que de repente nós vamos ter um outro papo desse. Obrigada. Entendeu? Mas a gente realmente dá uma segurada no tempo, o pessoal já está acostumado claro. Com esse trechinho. E no final eu sempre, apesar de você já ter mostrado algumas obras aqui, mas eu sempre peço assim, que a pessoa fala o que está lendo, o que está assistindo, o que está ouvindo, para formar um perfil também, muito menos do que dica, mas formar um perfil. E se a gente esqueceu de falar alguma coisa, ou se você quiser ler mais alguma poesia do Aldravias, fecha. Ok. No momento eu estou lendo Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que é um livro que os meus alunos do 6º ano também estão lendo, né? É um projeto de leitura da escola, lá em Santos Dumont. Então é esse livro que eu estou lendo e relendo, né? Porque eu já havia lido antes. Para encerrar, eu posso falar uma aldravia? Lógico. Eu vou dizer uma aldravia desse livro Flores e Essências, que foi publicado o ano passado, né? Lá na cidade de Mariana. Eu vou falar uma minha. Ótimo. Certo? Que, como eu disse, né? Eu tenho aqui uma página e eu trago então as aldravias para esse cenário, né? Da afrocultura, ali da Umbanda, né? Dos orixás e tal. E aí eu vou achar uma aqui, ó. Eu vou falar número 5. Almas doloridas, amarelas, rosas para Oxum. Oxum gosta das rosas amarelas. Sensacional. Desculpa, eu me empolguei. Vai? Cravos rajados buscam justiça. Xangô defende. Muito obrigada. E assim, só para finalizar, para adquirir esses livros e tudo mais, tem link, alguma coisa? Não, esses livros nós nos juntamos, né, os autores, a convite da Andréa Donadon, do JB Donadon, e a gente publica as nossas aldravias nesse livro. O número de livros nos são dados. Eu geralmente não vendo esses livros,
tá? Então eu não tenho nenhum link que vocês possam acessar para venda. Eu faço as minhas doações a bibliotecas, nos cursos que eu dou, nas oficinas, eu geralmente faço, e esse inclusive é seu. Você tem uma página, alguma coisa assim, que a pessoa pode acessar, fazer um contato? Porque pode ser que muita gente... Eu tenho uma amiga que ficou curiosa quando eu falei que ia que fazer. bacana. Eu não tenho uma página específica, eu tenho a minha página de Facebook e tenho o meu e-mail, que eu acho que é o mais seguro, porque eu não sou muito dada às redes sociais, né? Preciso, inclusive, aprender a ser. Depois na descrição? Pode, sim, pode. Então eu vou colocar na descrição do vídeo o e-mail da Jotreino, porque quem interessar pode entrar em contato para ter mais informação ou ter alguma publicação em relação a isso. Isso. E as escolas, né, tanto de Juiz de Fora, Santos Dumont e região, que queiram saber um pouquinho mais de aldravias, podem também, pelo e-mail, né, conversar comigo. A gente se dispõe a ir às escolas, dar oficinas, não só eu, como outros autores aqui de Juiz de Fora, Alice Gervason, o José Renato Amorim e tantos outros, né, da JL, estão nesse trabalho de ir às escolas. Então, fiquem à vontade. Entrando em contato comigo, eu entro em contato com eles também. Pessoal, papo delicioso, muito bom. Eu vou reforçar aquele pedido para vocês curtirem o vídeo, que isso ajuda a gente, compartilhar, entendeu? Se inscrever. Nós estamos pertinho dos 200, eu quero depois começar a campanha de 400 inscritos, entendeu? Quero chamar a atenção de que nós fizemos numa área externa, ficou uma luminosidade do meu lado aqui durante um tempo, era o pôr do sol. Então foi um astral, fechou tudo no bate-papo de hoje. Estou muito feliz e como eu falei, eu estava ouvindo esses vídeos e tudo mais, e diz ela que eu fiz uma Aldavia. Então eu vou falar, porque foi uma discussão sobre a questão racial e me veio na cabeça, e ela disse que eu fiz. Eu escrevi preto, branco, amarelo, índio, todos humanos. Gente, um abraço e até a próxima sexta. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, Nossa, minha querida. muito bom. Valeu. Obrigada.